Amém. Parte do material que estou apresentando hoje, eu peguei do Chip Ingram, que é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, e de Rebecca Johnson, PhD em psicologia. Tá? Então eu gosto muito de aprender com pessoas que sabem mais que eu, né? Então tem uma mistura de coisas que eu estudei com eles e também direto da palavra de Deus. Então hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Agora eu quero dizer que eu sei que aqui ninguém tem problema com isso, tá? Eu já sei isso, mas por se acaso você tem algum discípulo, alguém no seu life group que lida com isso, você pelo menos vai ter informação para ajudar eles. Amém? Então, vamos começar lendo de Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27, que diz: quando vocês ficarem irados, eu sei que aqui ninguém tem problema com isso nunca na vida, mas por se acaso algum dia você lida com alguém, então aqui vamos ter algumas dicas. Quando vocês ficarem irados, não pequem, digam não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Meu Deus do céu, realmente versículo muito poderoso. Então, quero falar várias coisas. Primeiro, ira não é pecado. Okay? Ira, ou vou usar a palavra mais que usamos é raiva, né? Ira, eu sei que em português é um pouquinho mais forte, a Bíblia sempre vai falando, português a tradução é ira, mas vamos falar de raiva. Raiva ou ira não é pecado, porque é um sentimento que Deus colocou aí. Okay? Então, raiva por si mesmo não é pecado. Mas, se reagimos da forma incorreta, aí traz problemas, né? Porque ele diz, quando vocês fiquem irados, ele diz, não pequem. Ele não diz, se você fica irado, você é pecador. Não. Ele diz, quando você fique irado, aí, vírgula, não peque. Então, queremos falar desse tema hoje sobre a ira. E realmente não dá em 30 minutos, não dá para entrar em muito detalhe, mas pelo menos dá para dar uma introdução. Então, a ira não é pecado. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Agora, por que temos ira? Por que temos raiva? Vou usar a palavra raiva. A raiva normalmente é uma manifestação de três coisas, ok? Os psicólogos falam, e não quero entrar muito em descrição psicológica, mas a raiva é a consequência de três coisas, normalmente uma manifestação. Número 1, se eu tenho uma necessidade não atendida, uma necessidade, quais são as necessidades básicas? Descanso, comida, dinheiro, sexo. Perdão, me saiu essa. Quando temos necessidades em nossa vida e sentimos que essa necessidade não estamos recebendo, então começa uma frustração e o sentimento secundário é a raiva. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito legal. Amém? Concordam que eu sou muito legal? Pastor Giovanni é muito legal. Só que, gente, se eu não dormo pela noite, se não dá para dormir, eu não sou tão legal. Eu lembro que eu estava lá nos Estados Unidos e estávamos visitando pessoas e igrejas e levantando nossos fundos missionários. E estávamos num hotel, só que teve uma noite onde fiquei a noite inteira orando, né? A igreja chamou uma vigília e eu fiquei até
4, 5, 6 da manhã orando. Algo muito espiritual, né? Muito espiritual, meu Deus, orando a noite inteira. Só que voltei para o hotel. E algumas horas depois, chega minha esposa. Acabo de conhecer alguém que gosta de missionários, que ama missões. Pode vir conhecer ela. Então, com só 2 ou 3 horas de dormir, eu fui. Gente, não fluía um amor. A alegria não fluía. Acho que foi pior me acordar e ir ver essa pessoa nesse momento, né? Porque eu não tinha dormido, não fluía, eu estava muito chateado, com muita raiva, porque eu queria dormir. Não entre em tentar resolver um conflito se você tem fome. Porque você vai ter muita raiva. Se você está cansado, se você tem fome, se você está estressado, não tente resolver conflito. Ok? Então, essa é a primeira coisa, necessidades não atendidas. Segunda coisa que causa raiva, uma consequência de expectativas não atendidas. Ok? Você tem uma expectativa, outra pessoa tem outra expectativa, e quando se você tem uma expectativa e a coisa não acontece como você esperava, eu vou falar aqui sobre o primeiro conflito que eu tive no meu casamento. Acredite, realmente, pastor Aron nunca teve conflito. Vou falar do primeiro conflito. Eu já estou casado há 21 anos. E eu acho que acabamos de casar talvez 1 ou 2 meses. E estamos nessa fase de lua de mel. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Estamos no paraíso. E eu estava com Esther, estamos no carro. E é tempo do almoço, estamos com fome, mas na correria. E eu vi um McDonald's. E o McDonald's dizia 2 Big Mac por $2. Eu falei, Esther, olha. E quando acabamos de casar, não tínhamos muito dinheiro, esse tipo de coisa, né? Olha, 2 Big Mac por $2. Esther, ok, vamos, 2 Big Mac por $2. Agora, ela formou uma expectativa, eu formei outra. Só que nenhum sabia a expectativa da outra pessoa. Eu pensei na minha cabeça, o Big Mac é pequeno. 2 Big Macs. Tá. E é pequeno, não dá para mim. Então chegamos ao McDonald's. E eu peço 4 Big Macs. E Esther, 4? Eu falei, sim, 3 para mim, 1 para você. Porque o Big Mac é pequeno. Agora, quando ela olhou o McDonald's e viu 2 Big Mac por $2, ela pensou, 1 Big Mac para mim, 1 Big Mac para Aron. Mas minha expectativa foi 3 Big Macs para mim, 1 para Esther. Amém. Esse foi nosso primeiro conflito. Por quê? Porque eu estava ainda mais gordinho que eu estou agora, né? Estava bem mais gordinho. E ela queria cuidar da minha saúde. Então, para ela, pensar que eu ia comer 3 Big Macs era um terror. Para mim era normal, né? Um Big Mac é pequeno. Graças a Deus, sobrevivemos esse primeiro conflito. Mas foi causado por expectativas diferentes. Então, quando temos uma expectativa... E, gente, lembrem que a maioria das vezes não falamos nossas expectativas. Temos uma expectativa, um pensamento, a outra pessoa não tem ideia.
Quando a outra pessoa ou a situação não chega à nossa expectativa, ficamos com raiva e a outra pessoa não tem ideia por que estamos com raiva. Quem já assistiu um filme e ficou com raiva quando termina um filme? Você acaba de assistir 1h30 e o filme era terrível. Quem já pagou muito dinheiro em um restaurante e você ficou com raiva depois de comer porque a comida não era tão boa? Tanto expectativas. Agora, a terceira razão que ficamos com raiva é quando temos um sentimento de ser denegrido ou desvalorizado. Alguém fala para você de maneira grosseira, fala para você e você se sente desvalorizado. Isso também causa... Quem já sentiu? Você se sente desvalorizado, isso causa raiva. Então, essas são as 3 razões básicas. Tá? Agora, número 2. O que fazemos com a nossa ira decide se entramos em pecado. Raiva não é pecado, mas o que fazemos com a raiva? Ai. Então, se a nossa raiva rompe relacionamentos e causa feridas em outras pessoas, entramos no território do pecado. Ok? Então, muito importante. A raiva ou a ira é um sentimento que nos ajuda a saber que algo, temos uma necessidade que não está sendo cumprida, uma expectativa, ou que estamos sentindo denegrido. Nos ajuda a identificar que algo não está certo. Mas, se a maneira que reagimos à ira fazemos coisas que levam a romper relacionamentos e causar feridas, então já estamos entrando no território do pecado. E se nossa raiva continua dia após dia, a Bíblia diz que estamos dando lugar para o diabo. Apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Eu lembro, isso aconteceu muitos anos atrás. Acho que foi o 1º ou 2º ano de casamento. Durante os anos 90 saiu um filme chamado Gladiador. Não sei se alguém aqui assistiu. E eu gosto de história, eu gosto de coisas históricas, né? Esse filme é mais ou menos histórico. Não tão histórico, mais ou menos. Então eu falei para Esther, não tínhamos nenhuma criança, né? Então íamos nos Estados Unidos, na época já não existe, você podia assistir um filme por $1. Então, como eras recém-casados, não tinham muito dinheiro, de vez em quando íamos para assistir um filme de $1. Agora já é diferente, já não existe isso nos Estados Unidos, né? Agora tem Netflix e tudo. E eu falei para Esther, vamos assistir, eu gosto de filmes históricos e tudo. E convidei outro amigo meu da faculdade, e eles também acabaram de casar. Então, os 2 casados fomos para assistir Gladiador, e o filme do Gladiadores históricos e um pouquinho violento, né? São gladiadores aí. Então assistimos, e e meu amigo, saímos do filme, eu falando com meu amigo. É interessante, eu nem percebi, mas eu e ele com um sorriso. E nossas esposas... Eu falando com Carlos era meu... Carlos, que legal esse filme. Você viu quando eles estavam lutando e rodavam as cabeças. E quando eu falei isso, Esther, Aaron, você gosta disso? Agora, o interessante é que ela ficou com muita raiva, né? Porque mulher não gosta de ver cabeças rodando, normalmente. Agora, ficou com muita raiva minha esposa. A esposa do Carlos ficou com muita raiva. Os 2 saímos com sorrisos e as mulheres, que tristeza! Se sentiram muito agredidas por aquele filme. Agora, o interessante é que aí vemos
biblicamente a resolução de conflitos. Vou explicar. Esther imediatamente, chegamos em casa, ela falando, e a gente aí falando, comunicando. Demoramos umas 3 horas. Depois de 3 horas, eu pedi muito perdão. E nunca mais levei ela para um filme. E até eu não assisto, graças a Deus, mas filmes violentos. Mas depois de 3 horas resolvimos, ficamos bom. Eu pedi muito perdão. Agora, o outro casal, a esposa não falou com ele por 3 dias. Foi a maneira que ela lidou com o conflito. Eu vi ele 2 dias depois, minha esposa ainda não está falando comigo. Então, por que ficaram elas com raiva? Porque eles se sentiram agredidas. Eles se sentiram realmente agredidas e doeu muito. E eu fui a causa, né? Vamos para ver Gladiador. Então, quando não resolvemos o conflito e continua dia após dia, estamos começando a dar lugar ao diabo e estamos entrando na parte do conflito, do pecado. Ok? Então, agora quero falar sobre 3 maneiras erradas de lidar com raiva. 3 maneiras. Eu sei que ninguém aqui usa nenhuma dessas maneiras. Eu entendo isso. Mas é só por se acaso você tem algum discípulo, alguma pessoa do Life Group, então pode usar esta informação. Tudo bem? Então, psicólogos dizem que são 3 maneiras que lidamos com a raiva ou a ira. Primeiro, vou mencionar os 3 e vou ir explicando. Primeiro, digam o explosivo. Tá, temos o explosivo, digam o abafador. E por último, digam o de vazamento lento. Ok? Então, vamos ir falando sobre cada um. E normalmente, segundo sua personalidade, você vai caindo em uma dessas tendências. E as 3 são erradas. Primeiro, o explosivo. A raiva é expressada de maneira muito agressiva e expressiva. Tá, quando pensamos na raiva, alguém que confronta, normalmente estamos pensando nesse cara, o explosivo. O explosivo expressa agressivamente a sua raiva. Ele vomita, cuspe, explode sua raiva sobre as pessoas ao seu redor. Ele é poderoso, é como uma bomba de tempo, pronto para explodir, um vulcão prestes a entrar em erupção. Ele grita, culpa outros, intimida, controla, ele coloca medo nas outras pessoas ao seu redor e alguns até se tornam fisicamente abusivos. Okay? Então, cada um de nós conhece esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa tem muito problema em relacionamentos. Muito problema em relacionamentos. Por quê? Normalmente, quem são as pessoas que conhecem melhor ele e sua situação? É a família, a esposa, os filhos, as pessoas que trabalham com ele. Então, se você só me vê, eu só vejo você domingo, e Life Group 2 vezes por semana, eu não sei quase nada da sua vida, mas se você vive comigo, eu vivo com você, você vê as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, o explosivo, fica bem difícil ficar perto da pessoa explosiva, porque chega um momento explosivo e ele rompe relacionamentos, ele é muito agressivo, intimador, controlador. Vocês conhecem alguma pessoa que você, quando está perto dessa pessoa, está caminhando assim? Tenta não dizer nada. Sim. Porque você sabe que em qualquer momento explode e começa a facada. Tá? Então, é muito ruim para relacionamentos. É uma maneira
tendência muito terrível. Mas não é a única maneira de expressar raiva. Segunda maneira, digam o abafador. O abafador é a pessoa que esconde a raiva e finge que não existe. A pessoa fica muito ferida. Mas você vai perguntar, está tudo bem? Tudo bem. E a pessoa finge que não existe. Por quê? Normalmente esse tipo de pessoa muitas vezes é evangélico. Ensinaram que a raiva é pecado. Que Jesus não te ama se você fica com raiva. Tá? Então, quando você tem esse preconceito que a raiva é pecado e que Deus não gosta da raiva, vocês sabem que Deus fica com raiva? Deus fica com raiva. Quem leu a Bíblia? Deus fica com raiva. É algo que vem dele. Só que temos que usar a ferramenta que ele colocou e não entrar no pecado. Então o abafador, ele finge que não está ferido, que não está com raiva, que está tudo bem. E ele reprime. Ele não quer que sua raiva apareça porque acredita que a raiva é ruim e mostrar raiva seria um convite à vergonha e à desgraça. O objetivo de quem abafa é controlar a raiva. Eles evitam a todo custo porque é desagradável, deplorável, nojento e vergonhoso, que é verdade, né? Esse cara que é explosivo, meu Deus, causa muito conflito. Então o abafador é outra coisa. Ele nega que tem raiva. Abafa. E então, primeiro, o explosivo é tendência agressiva. O abafador é tendência autodestrutiva. Por quê? Muitos abafadores pagam um preço alto, literalmente. Estão deprimidos. Então, muitas vezes a pessoa que abafa os sentimentos de raiva, de ferida, que não expressa, não fala, não, tudo está bem, é uma mentira. Essa pessoa muitas vezes entra em depressão, é uma causa de depressão, úlceras, dores de cabeça, dores nas costas e no pescoço, problemas com indigestão, diarreia, nervosismo, tensão muscular e hipertensão. Eu já conheço pessoas, começa um conflito e já tem diarreia. Eu conheço pessoalmente, pessoas perto de mim. Começa e já tem diarreia. Não dá para dormir. Tem problemas graves. Eu já orei por... eu lembro que uma vez eu estava em Fortaleza, eu estava supervisionando o Life Group e a anfitrião do Life Group, ela, Aaron, fala, eu tenho tanta dor pelo corpo inteiro. Eu sabia que ela estava passando muitos problemas. Então, quando coloquei as mãos, eu fiquei surpreso, porque normalmente eu repreendo a dor e tudo, mas quando coloquei as mãos, em vez de orar, eu comecei a falar assim, eu não sabia por quê, mas eu comecei a falar, obrigado, Senhor, por colocar paz, honestamente. Obrigado, Senhor, por trazer paz neste momento. Interessante, eu nem orei por cura, mas eu nem sabia por quê, mas quando comecei a orar por paz, sumiu toda a dor. Era por causa de tensão de estresse. Então, explosivo, tendência agressiva, abafador, tendência autodestrutiva. E agora vamos falar um pouco sobre o de vazamento lento. Tá, vazamento lento é um pouquinho similar ao abafador, mas é diferente. O de vazamento lento sabe que tem raiva, ele não nega. Mas mesmo assim ele diz, está tudo bem. Tá, então vem um confronto e ele fica com raiva, mas ele mais ou menos esconde a raiva. Só que quando a outra pessoa, das costas, ele começa a apunhalar nas costas. Ele controla, só que ele começa a vazar aos poucos. Ele começa a vazar, ele é um cara que ele tende a ser muito crítico. Ele não vai gritar para ti, mas vai ser muito crítico.
retraído, atrasado, frígido, esquecido. Você pede para uma pessoa, esse tipo de pessoa, fazer algo, ele te diz sim na cara, porque não gosta do confronto, mas ele não vai fazer o que ele disse que ia fazer. Ele tem a tendência a falta de transparência. Ele não é transparente. Ele esconde e ele fala uma coisa e faz outra para expressar a raiva. Ele, num momento, não confronta, mas em qualquer oportunidade de ser falso, a pessoa que fofoca muito é essa característica aqui, o de vazamento lento. Ele nunca vai te falar na cara que ele está com raiva, mas ele vai fofocar. Ele vai falar para outros. Então, eu quero explicar aqui, mais ou menos, de forma visual, como funciona. Alguém poderia me ajudar com, pegando aqui o microfone, que eu vou fazer um teatrinho aqui. Amém, amém. Ok, então, o que acontece com o explosivo? Aqui ele chega um irmão e me ofende. O que faz o explosivo? Primeiro, não é escudo da fé. Não é a palavra do Espírito. Não é a espada do Espírito, tá? O escudo aqui representa se defender. Se defender. Quando ficamos com raiva, nossa tendência não é totalmente ficar fechado e não escutar a outra pessoa. Então, se vem alguém e me ofende, eu fico com raiva. A primeira coisa que eu faço, ele tenta explicar a situação, de como eu agi, etc. Mas vai entrar por meus ouvidos, mas eu não vou querer entender. Ele está falando, me confrontando. Enquanto ele fala, quantos sabem que nosso pensamento é bem mais rápido que quando falamos? Então ele já falou 2 frases, eu já pensei 50. Tipo, como ele está errado, como eu estou certo e como eu me senti ofendido e eu vou ofender ele mais. Então o explosivo coloca o escudo para se defender e imediatamente ataca. Uau! Aaron, você fez aquela coisa aí. Mas você é muito pior! Agora, se os dois são explosivos, o que acontece? A outra pessoa faz e aí vai a luta. Esse é o explosivo. O explosivo se defende e ataca imediatamente. Perde controle. Agora, o segundo, o abafador. Agora, o abafador também se defende. Só que não necessariamente se defende falando. Ele ainda não escuta e ele fica com raiva. Só que em vez de atacar, lembra o abafador? Abafa tudo, fica tudo por dentro. Ele nega que está com... Mas na realidade está muito ferido. E o abafador, em vez de atacar, muitas vezes se ataca a si mesmo. É a minha culpa. O clássico de meninas abusadas sexualmente, né? Que eles se autocondenam, que é culpa delas. Então o abafador, ele começa a negar que existe. Quando ele faz isso, ele está, sim, em vez de atacar, ele se está automutilando, autodestruindo. Aí entra a doença, entra a depressão. E agora a terceira maneira, que é o vazamento lento. O que acontece com o vazamento lento? Chega ao confronto, à situação, e eu faço assim.
Ok, eu estou bem. Ok, me perdoe. Então, eu coloco um sorriso, mas por dentro, meu Deus. Mas se ele está me olhando, eu sempre vou sorrir. Mas um momento que ele começa a caminhar, a dar as costas, eu já começo a dar a facada nas costas. Através de crítica, através de... Ele me pediu fazer algo, eu concordei, mas por dentro estou dizendo, eu não vou fazer isso, porque estou muito chateado. Ok, obrigado! Agora, 6 minutos. Tá, então, explosivo, tendência agressiva, abafador, tendência autodestrutiva e de vazamento lento, falta de transparência. Fala uma coisa, faz outra. Então vamos terminar os últimos minutos. Biblicamente, como devemos lidar com a raiva ou a ira? Temos um versículo maravilhoso que explica exatamente. Vamos ler aqui, Tiago 1:19. E aqui temos a maneira bíblica. Olha, diz: sejam todos prontos para ouvir, digam ouvir. Tardios para e tardios para. Ai, essa segunda parte. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Gente, quando eu faço coisas, decisões, baseadas sobre minha ira, nunca vai produzir a justiça de Deus. Vamos ter relacionamentos destruídos, famílias destruídas. Então vamos lá. É interessante que a tendência, qual a tendência humana? Ser muito rápido para irar-se. É o contrário, né? Ser muito rápido para irar-se. Ser muito rápido para falar o que estamos sentindo em nosso coração. E muito tardio para ouvir. Recusamos ouvir a outra pessoa. A outra pessoa está errada e eu estou certo. Então, a tendência humana é interessante, que é o oposto que Deus está dizendo. Mas quando obedecemos a palavra de Deus, vamos lá. Então, número 1, temos que ser prontos para ouvir. Digam empatia. Tá, prontos para ouvir. Em vez de ser prontos quando somos confrontados ou temos uma situação difícil, a primeira coisa é escutar. É interessante que essa palavra do grego, prontos para ouvir, um dos significados é ter o desejo de aprender. Que normalmente é o oposto que acontece quando estou em situação de conflito. Eu não tenho nenhuma intenção de escutar e aprender e saber por que a outra pessoa está sentindo como está sentindo. 3 minutos. Número 2, tardios para falar. Se seu sangue está fervendo, não diga nada. Se seu sangue está fervendo, você começa a falar, normalmente sua língua vai ser instrumento do capeta. Tardios para falar. Pense antes de falar. É interessante, quando o nosso sangue está fervendo, é comprovado biologicamente, é quase impossível raciocinar. Você só sente. E começa a falar besteira. Então, por ele se diz tardios para falar. Não, pense antes de falar. Se acalme. Se você se acalma, já dá para começar a raciocinar
e a tratar com a situação. Olha o que diz Salmo 39. Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca. Se você está com raiva e você tem todos esses pensamentos, como você vai falar as verdades para essa pessoa? Coloque mordaça, não é momento de falar. Pense antes de falar. O que tem entendimento, Provérbios 11:12, o que tem entendimento refreia a língua. Então, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tardios para irar-se. Parar e refletir antes de fazer qualquer coisa. Muitas decisões erradas foram feitas por causa da raiva que destruem vidas. Olha, Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira. Se você vaza a sua ira, a Bíblia diz, se eu faço isso, eu sou tolo. Mas o sábio domina-se. Provérbios 12:16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Mas o homem prudente ignora o insulto. O homem prudente ignora o insulto. Quantas vezes eu já senti pessoas que me ofenderam, mas eu escolhi não vazar, eu escolhi não dizer nada. Eram pessoas que tinham raiva de mim. Às vezes era minha culpa, às vezes não era minha culpa. Mas eu escolhia não aumentar a situação. Quedar bem quieto, não vazar, deixar que tudo... E amar essa pessoa. E quantos relacionamentos fortes foram feitos porque eu não vazei a minha raiva. Eu escolhi obedecer o que a Bíblia diz. Ser sábio, pensar. Amém? Terminou nosso tempo. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por cada pessoa aqui. Obrigado, Senhor. Que vamos escolher ter esse espírito de fé, de amor e de alegria. E quando chega um momento onde sentimos perda, onde sentimos que nossa necessidade, nossa expectativa, ou que estamos sendo denegridos, chega esse momento. Obrigado, Senhor, que vamos ser sábios, não vamos explodir, não vamos abafar e não vamos vazar lentamente, de maneira traiçoeira. Obrigado que vamos pensar antes de falar. Vamos ser lentos em ter nossa ira e vamos rapidamente escutar as outras pessoas e aprender deles e amar eles. Obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui. Obrigado por cada líder, que sejamos, Senhor, líderes de excelência, que somos instrumentos teus para resolver conflito e ajudar teu corpo e teus filhos a se amarem. Amém, amém e amém. Deus abençoe.